Olá pessoal, nós estamos aqui no estado do Ceará, no município de Granja, no açude Gangorra. Você gostaria de conhecer um pouco sobre a história do açude Gangorra? Pois é, ele foi construído no ano de 1999, a Secretaria de Recursos Hídricos do estado do Ceará construiu esta grande obra que tem aqui a capacidade de 62 milhões e meio de metros cúbicos, e hoje o assunto é o açude Gangorra, nesse período invernoso. Nós vamos trazer hoje para o nosso canal, mais uma vez, o Roberto Chaves, ele que é técnico agrícola, tem especialização em agropecuária e vai explicar para nós um pouco da história desse açude. Inclusive, nós vamos perguntar a ele a respeito da importância desse açude aqui para o município de Granja, a importância que ele tem para o estado do Ceará, e também vamos conhecer um pouco das bacias aqui do município de Granja e a bacia do Coreaú. A gente vai ouvir um pouquinho sobre a capacidade dessas bacias, conversar um pouco com o técnico. Assista esse vídeo até o final. E eu queria, nesse momento, agradecer a você que já é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe esse trabalho com seus amigos, dê um like e também ative o sino para receber as novas notificações, porque você está no canal Protagonistas da História. Bom, Erasmar, o açude Gangorra nesse exato momento está sangrando, né? Nosso açude tem a capacidade de 62 milhões e meio de metros cúbicos, né? É um açude com 5 riachos, a bacia hidrográfica dele não é tão grande, é pequena, e nesse exato momento está em sangria. É raro ele sangrar, ele precisa de bons invernos, que é o caso desse inverno, não é? Nós estamos com a água. Granja está com a água garantida por um bocado de ano, digamos assim. Ele abastece a sede do município de Granja e também um distrito que é Santa Terezinha, a sede do distrito. E ao longo do caminho, em torno de 30 quilômetros de adutora, abastece as comunidades que está pelo caminho. Também o açude é uma dádiva, porque ele provê muito pescado. Felizmente hoje o tucunaré entrou dentro do nosso açude através
da sangria e acabou com os peixes nativos, as piabas, cangati, curimatã. Hoje nós temos o que predominando aqui dentro? O tucunaré, o cará, um pouquinho de bico doce, alguma coisa de traíra, mas o restante dos peixes sofre muito a perseguição. O tucunaré realmente, no nosso Nordeste, é uma praga, ok? Bem. É tucunaré? Rode para ele ficar só ele para cá, a garrafa ficar de trás. Olha aí. Muito bem. Dentro do município de Granja, é um município muito rico, muito estratégico aqui no extremo oeste. Nós temos 4 grandes bacias importantes. Nós temos a oeste, a bacia do Ubatuba. Logo depois, na direção leste, nós temos a bacia do Timônia, que é a bacia que fornece água para o Itaúna, que tem 77 milhões e meio de metros cúbicos, que abastece Chaval e Barroquinha e parte dos nossos distritos, né? Adrianópolis e Timônia especificamente falando, com água tratada. E nós temos a bacia do Grande Coreaú, que corta o nosso município, trazendo esse fio d'água desde a Serra da Ibiapaba, né? Temos também a bacia do Tucunduba. Lá é composta por 4 pequenos microbacias, né? O Uno, Tucunduba, o próprio açude de Tucunduba, a bacia dele, formando. Então, a Granja é muito rica nesse sentido, porque é cortada por essa riqueza. A nossa, falando ainda em termos de Granja, a pluviosidade de Granja é uma coisa incrível. 1.100 milímetros é a nossa média. Em 2009 atingimos uma pluviosidade de 2.300 milímetros aproximadamente. Então é muito rico de água, né? É muito importante para o estado esta bacia. A nossa bacia do Coreaú, onde está encravada a Granja, né? Ela é de extrema e hoje, estrategicamente, importante para o estado do Ceará. Nós estamos vendo, atualmente, a bacia do estado do Ceará, ela armazena em torno de 303,5 bilhões de metros cúbicos. Né? E nós estamos a 93% acumulado até o momento. Não é? Vocês vejam, é a primeira bacia a se completar, né? A se fazer cheia, ou mais ou menos nesse sentido, certo? Então, enquanto o centro-sul do estado está ainda, o Castanhão, por exemplo, está com 3, 4%, aqui a nossa bacia já está enchendo. Ah, mas a bacia daí é menor. Sim, ela tem condições de fazer grandes reservatórios, né? O nosso antigo Itacolomi é um grande, tem a condições de se fazer, era até conhecido antigamente como Segundo Oroz. Então tem condições de fazer grandes bacias aqui e fornecer, digamos que, grande parte do estado, principalmente ao Porto do Pecém e à Grande Fortaleza, com água de primeira qualidade, porque a nossa água não é salobra, é água excelente, né? Apenas precisando ser tratada, mas tem que ser feito pelo governo do estado, isso é uma estratégia política deles, tem que ser feito as bacias, tem que ser feitos os reservatórios para levar água até esse potencial e o estado continuar no seu desenvolvimento.
Pequenas informações a respeito do barramento do açude Gangorra. O nome da barragem se chama de Eliezer Arruda. A sua extensão, ela tem 1.160 metros de extensão, com uma altura de 20 metros. Essa barragem é composta pela montante, que é onde acumula a água, desse enrocamento de pedra. Isso aqui são dados mais especificamente técnicos. O objetivo desse enrocamento é proteger a parede das pancadas de água, porque agora está calmo, mas quando a pancada de vento é mais intensa, mais forte, então há uma batida constante, e ela desgasta a parede. Aqui desse outro lado nós temos a parte da jusante. A gente pode observar que há um cascalho de seixo rolado na parede. Não podem ser colocadas, deixar o solo natural, porque vai erodir mais fácil. E esse enrocamento de seixo rolado, que é um pouco menor, ele permite a penetração de água e a vazão. Ela no máximo pode ter esse capim. Não pode ser permitido o crescimento de árvores grandes, porque suas raízes vão comprometer a estrutura da parede. No centro dessa parede tem um filtro, certo? Esse filtro de areia. Isso aí são mais detalhes técnicos da engenharia, né? Caso haja uma quantidade grande de água, ela vai sair naqueles canais que você está observando. Aqueles canais que estão ali não é enfeite, é canal para observar a quantidade de água através da percolação. Então, aquilo dali saindo água em excesso, além do natural, já é uma coisa a ser preocupada, e aí chamar a equipe técnica para examinar e ver. Então, a grande maioria dos açudes tem essa, em rápidas palavras, tem essa estrutura, não permitindo árvores nesse lado, mas simplesmente seixo rolado. Do outro lado tem que ter esse enrocamento, não é? A nossa bacia também, ela é composta por médias bacias, que do sentido oeste para o leste nós temos o Riacho Mororó, Folha Larga. Aí vem os outros, não na sequência, Mané José, Mascarado e Barro Vermelho. A bacia hídrica, ela é pequena, quer dizer, tem um aporte de água menor, certo? Diferente do Itaúna, que lá são 117 riachos, é enorme a bacia, né? Então há um aporte maior de água, por isso que o açude de lá, em média 2 meses de inverno normal, ele já está sangrando. Uma curiosidade, o nosso açude Gangorra, ele tem aproximadamente de espelho d'água, quando está sangrando, 1.500 e pouco hectares de superfície, enquanto que o Itaúna tem 1.200 e poucos hectares. Essa área de superfície do açude, ela aumenta gigantescamente a evaporação, né? Então compromete uma perda de água. O Itaúna perde menos águas porque a área, o espelho ali, a área de superfície é menor, não é? Ele é mais caixão, aprofunda mais. Enquanto que o Gangorra, ele é muito superficial, muito aberto. Então há uma velocidade do vento muito grande, aumenta, e automaticamente há uma perda de água muito grande. Às vezes as pessoas têm a impressão de dizer assim, vamos embora bombear a água do rio para dentro do açude, em alguns casos, em algumas situações. Se esse reservatório não for muito caixão, não compensa. Porque o volume de água, o volume de energia é tão grande que se gasta para bombear uma água e depois ela evaporar, que não compensa. A nossa evaporação aqui na nossa região é estimado numa média de 2 metros de lâmina de água por ano.
Bom, aqui nós estamos numa pequena estação meteorológica do estado. Aqui nós temos um pluviômetro, essa base parece um baldezinho aí perto, né? Mede a quantidade de chuva. Ali a antena, mais acima, que tem, parece uma canetinha. A torre em si. Ali mede, lá em cima, mede a velocidade do vento, que é um manômetro, certo? Antena, velocidade e direção do vento, certo? A antenazinha de transmissão. E a estrutura de provavelmente umidade, aí eu desconheço o restante, mas basicamente é para medir velocidade do vento, pluviosidade, que é a quantidade de água, e sentido da nossa pancada de vento. Isso ajuda a FUNSEMI, no estado do Ceará, a ter leituras de como é cada açude, como é que está a situação de cada açude. Ó, ele já está lavando, né? Isso aqui por cima. Bom, nós estamos na sangria do açude Gangorra. Ele tem 40 metros, é escavado nesse leito de rocha, como se pode ver ali. E está aqui, a malha d'água já sangrando. Então, ao vivo e a cor está aqui, o açude sangrando. Talvez tenha uns 4 milímetros de sangria, né? Porque ao longo dele todinho. Essa barra de cimento que você está vendo aqui é topograficamente nivelada. Então, ela sangra por igual. Dá para poder se facilitar o cálculo de vazão do açude. Bom, aqui nessas réguas nós temos a medição da parte volumétrica do açude. Naquela última régua ali, ela diz que a última régua aqui está na conta 33, certo? Agora essa daqui já começa a fazer a leitura de sangria, certo? Então ela está marcando aqui aproximadamente 1,8 de sangria. Que vocês viram, quando vocês observarem a parte da sangria, que nós estávamos fazendo uma tomada lá na sangria, lá vocês vão ver, vão constatar que estava lavando aquela linha de concreto. Então ali está lavando 1,8 aproximadamente de sangria. Mas com o que está aí a chuva caindo na bacia, logo esperamos aumentar bastante essa sangria e fazer uma lavagem da nossa bacia hidráulica. Bom, então essa grande barragem, ela só foi possível por barrar exatamente nesse ponto que nós estamos aqui, o açude Gangorra, o rio Gangorra. Então esse aqui é o rio Gangorra, a bacia do Gangorra, onde está formado. Hoje ele resta nessa humilde situação que a gente pode observar, não é? Mas lá na frente o sangrador vem por cima e cai nele lá na frente antes de chegar no asfalto. Aí ele toma o seu curso natural até o rio Coreaú. Aí lá se juntam e continua sua ação para o mar. Todos os anos era jogado dentro do mar. Mas o homem, com a sua inteligência, constrói um barramento desse e armazena. Então, aqui lá um bando de marreca a fundo, olha, a fauna que está agora mais restaurada, muitas marrecas aqui se encontram se desenvolvendo, né, dependendo da intensidade dos invernos. Enfim, é o nosso Gangorra. Granja é um município muito rico em recursos hídricos e com um grande potencial de barragens. Bom, aqui nós temos a tomada d'água do açude Gangorra, que abastece o nosso município. Quando o SAE
dá o sinal para o agir daqui, ele libera a água. A nossa adutora, essa tubulação é 800 milímetros, né? 80 centímetros. E ele tem uma vazão que ela é pré-definida pelo conselho, pelo comitê daqui do município de Granja. E aí eles definem, Granja é um dos municípios, a Bacia do Coreaú é um dos municípios que mais economiza água. Nós estamos sempre, a gente calcula uma cota e consome muito menos. Então é uma região que está de parabéns pelo consumo a menos de água, certo? Então, aquele V que você está observando lá na frente, na medida em que a área vai aumentando, lá é feito um cálculo e sabe a vazão. Então o AGI abre aquela quantidade que o volume de água passa naquela linha. Então a água desce e lá na frente se encontra dentro do riacho ou rio Gangorra, cai no rio aproximadamente 12 quilômetros até chegar à Granja. Se nós tivéssemos uma adutora transportando água daqui do açude Gangorra direto até lá, a gente economizaria muita coisa, muito fluoreto de alumínio, aliás, sulfato de alumínio, e tratamento de água seria muito menos. Mas por enquanto nós temos o rio, que é natural, há uma perda de água. Mesmo nessa transferência daqui até lá, nós temos uma perda de quase 60% de evaporação, porque a gente joga no leito do rio, ok? Momento, ó.
venho agradecer aqui ao canal Protagonistas da História, certo? Muito importante o trabalho que ele faz. E a todos vocês que também têm experiências em qualquer área que seja, na área cultural, na área produtiva, né? Na área turística, enfim, qualquer coisa que seja necessário, que pense-se em preservar e repartir o conhecimento com outros, contacte o protagonista da história, que ele vai lhe ajudar a divulgar o seu trabalho na nossa região e qualquer parte, ok? História, deixando registrado, isso é história, fica registrado. E a grande demanda hoje, pela internet, você coloca a sua expressão, a sua colocação, a sua experiência de vida no mundo inteiro. Muito obrigado.